Oi, gente, e estamos aqui mais uma vez com informações para vocês. E vocês já sabem onde buscá-las. @7techbr é o nosso Instagram. No LinkedIn e Facebook você busca por 7 Tecnologia e no nosso site www.7tech.com.br. Para relembrar um pouquinho as conversas anteriores, nós sabemos qual é a documentação necessária para a montagem do posto, já conseguimos montar esse posto, e agora? Como é que eu faço o controle desses abastecimentos naquela operação do dia a dia? E é justamente sobre isso que nós trouxemos um amigo para conversar com a gente, o João Abreu. Há 22 anos no mercado de gestão de transporte e também gestão de montadoras no Brasil e no exterior. Ele veio de São Paulo para poder compartilhar com a gente todo esse conteúdo que ele adquiriu por todo esse tempo. João Abreu, obrigada pela presença e por vir de tão longe para trazer mais informação para os nossos clientes. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Bom, e do meu lado, para poder ajudar com as perguntas, porque esse tema aqui vai ter muita coisa para a gente conversar, o nosso CEO, Fabrício Francer, da 7 Tecnologia. Obrigado mais uma vez, João. Satisfação imensa te ver de novo aqui, hein? Tem um tempo longe aqui do nosso mercado aqui de Goiânia, né? Prazer é todo meu. Eu estou 1 ano no mercado de São Paulo novamente e estou com saudade, estava com saudade de rever meus amigos. E eu fico feliz que, assim, né, pra gente é incrível, né, Liliane? A gente faz um convite e ele veio de São Paulo, né? Pegou um voo hoje à noite, né? Ficou aí... Cheguei de madrugada. Nem dorme, né, direito, né? Cheguei de madrugada, mas pelo profissionalismo que a 7Tech tem, para mim, durante todo esse período, eu faria 2 vezes esse... Fico honrado, Muito feliz obrigada. demais de ouvir isso aí. Faria 2 vezes esse caminho. Obrigado. E eu digo amigo, gente, porque nós nos conhecemos, inclusive, em um cliente. E desde então, essa parceria tem se estendido por todo esse tempo. João, conta um pouquinho para a gente dessa experiência aí de 22 anos. Pois é, eu estou há 22 anos na estrada, completo esse ano. Agora, eu comecei numa multinacional, na linha leve de automóveis, na indústria de automóveis, rede de concessionárias. Nós éramos geridos, na época, pelo Regional de Brasília. E aí eu fiz um trabalho, foi o primeiro trabalho que consiste em planejamento de pós-vendas, qualidade de atendimento. Cuidado com isso, né? O que a gente tem visto muito por aí são as empresas se perderem, focando somente em vendas e esquecendo de fazer o pós-vendas, que é o que vocês fazem muito bem. Né? Isso é uma coisa que falta no mercado em vários segmentos. E essa entrada para mim pela indústria com esse projeto para a região norte na época foi uma coisa que me trouxe muita bagagem para depois unir com o transporte. Eu venho de família que mexia com transporte desde sempre. A minha infância foi no meio disso. E aí eu encontrei a oportunidade de começar a fazer consultorias para empresas de transporte, ainda estando trabalhando numa multinacional. Né? Então, comecei a fazer esses projetos e esse projeto foi tão bem aceito que a indústria que fabrica ônibus me chamou para começar a fazer gestão de pós-vendas para eles. Olha. Então, isso é uma coisa que facilitou muito a minha trajetória nesse caminho durante esses 22 anos. E até te cortando um pouquinho, assim, isso daí entra num negócio que é super interessante, né? Eu lembro quando você me contou sobre esse projeto, a ideia não só do pós-venda no nível de atendimento do cliente, mas esse pós-venda muito voltado também para a questão da preocupação com a manutenção dos veículos, né? Que isso foi um diferencial na época quando você... o pessoal acostumado a comprar o carro, usar, né, o veículo num todo, né, a gente fala muito aqui sobre a linha pesada, tanto a parte agrícola como a parte, né, de transporte, o ônibus, o caminhão, que são os clientes que nós atendemos, né, e a gente vê que isso é a tua tônica, né, durante todo o tempo que eu te conheço, a gente já tem o quê? Uns 10 anos que eu conheço o João, então, a tônica toda, o tempo todo é sobre essa questão da manutenção, né, e esse trabalho que você fez na época foi justamente para poder despertar dentro das redes concessionárias, né, esse contexto de preocupação com as manutenções, revisões e todos esses itens, né? A gente, veja só, a gente tem uma aquele negócio 8 ou 80, né? O pessoal normalmente fala muito da rede, do atendimento da rede de concessionários.
ou você fala muito do lado do transporte. Casar essa linguagem e trazer isso para o campo, tanto quanto para fazer consultoria, quanto para fazer gestão executiva numa empresa de transporte, isso é um casamento que dá certo, é uma soma que traz muito benefício para o frotista. Né? Quando a indústria de ônibus me descobriu no projeto, eu estava fazendo exatamente isso. Um cliente estava com um problema grave, achando que o produto não era bom, e isso é muito comum, né? Vocês devem se deparar muito com esse tipo de coisa. O cliente achava que o produto não era bom, quando ele, na verdade, não tinha um planejamento específico de manutenção de frota, os motoristas deles não eram treinados, os mecânicos não eram treinados, e aí isso tudo ficava muito voltado para o produto. Então, eu aceitar que o problema está dentro de casa, que meus processos estão errados, é mais difícil. Sim. É mais fácil jogar cultural, sempre no... né? Cultural. É sempre mais fácil jogar para o produto, para quem está me fornecendo. O problema nunca é meu. Né? E quando a gente começou esse trabalho, um dos primeiros pontos que a gente falou vamos treinar os motoristas. Porque, veja bem, é o que vocês fazem. Eu sei que vocês têm fazem uma leitura muito boa de consumo, por exemplo. Sim. Né? Gera as críticas e tal. E veja só. Motorista recebeu o produto, seja ele um ônibus, seja ele um caminhão, uma máquina agrícola, ele precisa saber a ferramenta que ele tem na mão. Né? Ele precisa saber até onde ele pode extrair, o que ele pode extrair daquele produto. Fazer a operação de uma forma mais assertiva. Né? Ele precisa conhecer. Quando eu comecei esse projeto, muita gente tem as forças ocultas, né? Sim, sempre tem. Não sei se tem aqui. Não, para todo lugar, João. Você pode ficar tranquilo que isso aí é uma... tem as forças ocultas. Né? Então, o pessoal começou a ir meio pelo canto, disse, acho que esse teu projeto aí não é um projeto legal, acho que motorista não gosta de ir para a sala de treinamento. E a gente começou a fazer esse trabalho, treinar o pessoal, vamos fazer uma turma piloto, a gente fez uma turma bem pequena, umas 30 pessoas no máximo. Os motoristas começaram a falar para os outros e teve um motorista que chegou comigo e disse, olha, eu sou motorista profissional há 30 anos e você falou coisas que eu não sabia. Olha só. Eu não sabia para que servia. E assim, ninguém foi inventar roda. Né? Eu não fui... Fez o básico, né? O básico. Eu acho, sabe, Fabrício, eu acho que é isso que as empresas estão precisando. É que se faça o básico. Sim. Sabe, eu tenho visto muito em empresas pequenas, às vezes, aí o cara já começa a se preocupar com indicadores, muitos indicadores, sabe? Faz o básico, começa pelo básico. Se a tua frota é pequena e você consegue administrar isso de uma forma mais centralizada, mais no micro ali, faz o básico, começa a fazer leitura, eu fiz consultoria para empresas de transporte, que o chefe da manutenção, o primeiro contato que eu tive com o cara, o chefe da manutenção estava com um rascunho em cima de uma mesa com uma pedra em cima, um peso de papel em cima. E isso era as fichas dos ônibus. Né? Então, quer dizer, você precisa começar a ter essa leitura. Sim. Né? O ônibus que está dando problema, qual que é o tipo de problema, para você começar a tratar. Precisa olhar para o que está acontecendo, né, João? Mesmo que às vezes comece com um papel, mas já tem alguma coisa. Exatamente. Começa a colocar isso, não tem um planejamento de manutenção, não tem um sistema, coloca isso num plano Excel. Sim. Faz um planejamento de manutenção nesse sentido, mas que você comece a ter dados. Sim. Que você comece a ter um histórico, sabe? Que é o que vocês fazem muito bem para nós que fazemos gestão de frota. Inclusive, num dos vídeos passados, nós falamos um pouco sobre isso, né? Assim, que uma das primeiras necessidades é essa preocupação, né? Que aí cai nesse viés do que a gente vinha falando, né? A preocupação de poder usar o produto de maneira correta, né? Tentando maximizar os resultados num treinamento que seja com o motorista, mas também esse acompanhamento, né? Poder olhar para aquilo que está acontecendo com a frota, né? Então, por exemplo, tem muito gestor de frota que a gente, às vezes, em entrevistas que a gente faz aí, nas apresentações que a Leiliane faz, que o gestor, às vezes, não tem, né, o dado, por exemplo,
nem exatamente quantos veículos tem. Você vê que frotas grandes, que às vezes ele não tem exatidão do número de veículos que ele tem trabalhando. Quando tem esse número, às vezes ele não sabe quantos quilômetros ele roda no mês, ele não sabe, por exemplo, quanto de diesel de fato ele consome no mês, né? Nós falamos um pouco disso até no processo de evolução, né? Nós instigamos esse nosso cliente a falar, olha, dá uma olhada e começa a nem que seja planilhar, nem que seja colocar isso daí numa anotação, mas você precisa observar o comportamento desse veículo, observar as linhas, né, do processo de como é que você faz, por exemplo, para rodar com esse veículo, a melhor maneira de fazer essa manutenção. Todos esses itens são muito importantes. E aí eu acho que vem bem em cima disso aí que você está falando, né? A questão da manutenção e olhar para a cara da tua frota, pelo menos com um ar assim, de mais cuidado, né? E ter dele um resultado melhor. Exatamente. Dá também para fazer um link bem bacana com uma das coisas que a gente conversou nos episódios anteriores, é sobre o profissional do transporte também. Você citou aí a questão do motorista. Há 30 anos trabalhando como motorista, não sabia algumas informações, aprendeu contigo a partir desse treinamento, e o gestor de transporte às vezes também não consegue fazer mais porque não chega um treinamento onde ele possa falar assim, olha, o motorista é uma parte muito importante do meu processo, então eu preciso educá-lo a fazer certo, como, por exemplo, manipular o veículo, seja ônibus ou caminhão, da maneira adequada. Sim, com certeza. Tá, mudando um pouco assim do foco, né, mesmo o foco, mas já pensando uma outra percepção aqui, que foi uma das coisas que também nós falamos. João, a gente falou qualidade de combustível, né? A gente orientou que o nosso cliente observasse a questão da qualidade do combustível, né? A gente entende que buscar postos conhecidos, quando eu tenho uma necessidade de fazer um abastecimento externo, né? E aí, quando eu tenho condições e esse entendimento, trazer também esse abastecimento para dentro dos muros, né? Que é onde a gente atua com a gestão um pouco mais forte. Quando você monta seu ponto de abastecimento, nós tivemos os vídeos, né, anteriores aí, que a gente ensinou documentação, falou um pouco sobre a questão da montagem também. Você entende hoje que ter o abastecimento interno, ter ali a PA, o ponto de abastecimento, é mais fácil para você fazer a gestão dessa qualidade do combustível, do diesel que você coloca na sua frota? Não tenha dúvida, mas isso aí vai muito de encontro com o tamanho da operação que você tem. Qual a operação que você tem? Eu conheço frotas grandes que têm a particularidade de você trazer os ônibus para dentro da tua garagem todos os dias, como é o urbano, como é o fretamento, você pode fazer isso. E tem empresas que são frotas menores, mas que operam no rodoviário. E aí você, de fato, isso foge da tua mão. Mas isso é importantíssimo. Mas aí mesmo sendo um posto externo, é uma necessidade procurar saber bem a qualidade desse combustível. Qual é o fornecedor desse diesel e tudo mais. Não tenha dúvida. Tá? Eu fiz projetos para empresas que abasteciam em postos, em rodovias, e teve uma situação que me chamou muita atenção, que foi um ônibus que estava saindo do posto e antes de sair da área do posto ele já começou a apresentar problema. Aí a gente foi entender o processo. Veja, o posto tinha eu acho que eles tinham feito uma reforma no piso, alguma coisa, e o local que era o bocal de abastecimento para os tanques do posto fazia como se fosse um funil. Então, quando chovia, a água acumulava e contaminava, como tinha vazamento, contaminava o abastecimento. Então, assim, situações como essa tem diversas. E, às vezes, o gestor de frota, o cara que está fazendo que deveria ter essas informações na mão, acompanhar, saber onde está abastecendo, qual que é a qualidade do produto que ele está colocando na frota dele, se ficar atrás da mesa, não sabe. Entendi. Você tem que viver o negócio. Não é simplesmente ir lá fazer um cadastro num posto externo que seja e esperar que a informação chegue e que tudo corra tão bem quanto numa novela. Não pode, não pode. É viver o negócio. Eu acho que o segredo do negócio, principalmente para transporte, é viver o negócio. E aí, pensando nessa questão da qualidade desse diesel, eu lembro que você falava muito sobre a questão, né, de ir estragando aos poucos. Né? Eu falei num vídeo passado que a qualidade do combustível é ligada diretamente, por exemplo, à conservação de uma bomba injetora nos veículos mais antigos, né? Numa Common Rail, nesses veículos eletrônicos que a maioria tem hoje, né? Que já estão aí atendendo as demandas do Euro 5. Né? Na Europa a gente já está no Euro 9, não é? É isso?
Euro vai entrar no 8, né? Está no 8. Eu sei que eles estão bem avançados, né? A gente ainda está aqui no nosso Euro 5 ainda. Mas e aí, qual que é esse desgaste que esse combustível de má qualidade, que às vezes vai sendo administrado ali, vai colocando ele ali no veículo, e esse desgaste ao longo do tempo? Bom, o que acontece, o principal fator aí, que é um sabotador aí do sistema de alimentação de combustível, é água. Água no diesel. Água no diesel. Né? A umidade, você não fazer uma manutenção, até nos tanques da garagem, ou você não fazer uma manutenção no tanque do veículo, tá? Seja ele ônibus, caminhão. A gente precisa fazer essa drenagem, você precisa fazer essa limpeza. Por quê? Veja só, o sistema common-rail, na ponta do sistema common-rail tem uma válvula de alívio. Sim. Essa válvula de alívio, ela tem uma mola. E essa mola, ela tem um valor de pressão que ela tem que resistir. Passando tantos 1000 bar, 3000 bar, ela começa a abrir para que o diesel retorne para o tanque. Se eu tenho passando ali o tempo todo contaminação de água, o que vai acontecer com aquela mola? Ela vai começar a enferrujar, ela vai começar a oxidar, ela vai enfraquecer e vai começar a perder pressão. Esse problema, inclusive, é um problema que tirou sono de muito gerente de manutenção. Por quê? Isso não sai na leitura que você faz com o scanner. Você passa o aparelho e não, essa informação não sai. Normal, porque ela é uma peça mecânica. Sim. Né? Então, não é um erro de sensor que você consegue ver. Mapear, né? Então, isso sim é um problema que prejudica muito, muito a gestão de frota, a gestão de manutenção, a gestão do abastecimento é fundamental nisso aí. Acompanhar desde quando eu compro até o momento em que isso é colocado no meu caminhão, os resultados que isso vão me dar, seja no ônibus, caminhão ou até no agro, e também como o meu motorista, operador, vai trabalhar isso, tudo vai influenciar no resultado que a empresa vai ter no final, né? Veja só, há uma preocupação muito grande no mercado com relação a isso, porque a gente está às vésperas de entrar o Euro 6. O Euro 6 ele acaba com o S500, né? É isso? O Euro 5 já acabou. Hoje ainda tem, né? Hoje a gente ainda tem muitos veículos aí, inclusive até assim, aproveitando esse gancho, e aí você acabou de criar um problema. Eu me lembro de um trabalho que você fez num cliente nosso, e na época isso foi bem polêmico. Olha aí, eu vou criar um problema para você aqui agora. E você falou muito sobre essa questão do S10 e do S500, né? E a gente tem muito cliente, nós temos clientes que inclusive insistem na ideia de continuar abastecendo com o S500, uma vez que ele é mais barato, né? Ele é um pouquinho mais barato. Então o cliente continua. Eu já assisti situações em clientes defendendo a ideia de, mesmo em veículos Euro 5, não recomendado pelo fabricante, com a obrigação de ser S10, o cliente abastecer S500 por conta da economia. Tem um volume muito grande e vai lá e faz essa manobra, né? A gente sabe que é totalmente contra o manual, totalmente contra, mas o cliente faz isso por uma questão de economia, né? Em algumas situações a gente já viu isso. E eu lembro que você fez esse trabalho, na época eu lembro que o cliente tinha um abastecimento único, né? E aí você foi e defendeu a ideia de implantar 2 tanques, né? Isso. A gente fazia a gestão em um tanque com um tipo de combustível e você defendeu a ideia de que a gente conseguisse fazer, né, os 2 para que atendesse as demandas do Euro 3 com o S500 e as do Euro 5 com o S10. Na mesma garagem a gente teria os 2 pontos de abastecimento separados ali. E eu lembro que na época você conseguiu comprovar isso com números. Aí a pergunta é, S10 ou S500, salvando as devidas proporções, né? Tipo, o que é Euro 3 S500, o que é Euro 5 S10? Como é que você enxerga isso aí? O primeiro ponto é a gente se livrar das crendices, né? Crendices de vivência de garagem e tal. Esse foi um problema, de fato, muito polêmico. E 80% da frota do cliente era Euro 3. Tá? Então, lá foi o contrário, ele estava gastando mais dinheiro. Porque ele tinha colocado S10 em toda a frota. Né? Todos os postos de abastecimento dele, em todas as garagens, era S10. Por quê? Alguém tirou uma carta da manga e falou que o S10 era um diesel mais limpo. Ele é mais limpo. Só que ele é para uma outra tecnologia. Tá? Então, se eu tenho, naquela época, não vou recordar bem o número agora, mas naquela época,
era alguma coisa em torno de 40 centavos A diferença. por litro, Uhum. a diferença que ele poderia pagar a menos. E usar um combustível apropriado para a frota que ele tinha. A frota era Euro 3. E essa frota ela foi fabricada para usar combustível S500. Uhum. Então, tá tudo certo. Não tem problema, não vai prejudicar nada. Pelo contrário. Há um percentual de enxofre no combustível. E vamos lembrar o seguinte, o sistema de bomba do carro Euro 3, ele tem tanto a parte de arrefecimento, quanto a parte de arrefecimento do sistema de alimentação de combustível, quanto a parte de lubrificação feito pelo próprio combustível. Ela é dependente desse É enxofre, dependente né? disso. Então, se eu passo a usar S10, eu vou começar a ter desgaste prematuro, que era o que estava acontecendo. Entendi. Ele estava começando a ter desgaste prematuro dos componentes dele, começou a ter despesa alta com isso e não sabia de onde era o problema. Eu uso um diesel mais limpo e eu estou tendo problema, é que você está usando combustível errado. Entendi. Então, assim, na sua visão, S10 onde é de ser S10, S500 onde é de ser S500. Você acha, então, por exemplo, que mesmo sendo um veículo Euro 3, a utilização do S10, ele não é uma situação assim, vantajosa? Não é. Não é vantajoso? Não é. Euro 3, S500. Euro 5, S10. Ponto. Um não pode interferir no outro. Ok. Entendi. Isso é uma coisa que eu acho que é assim, super, super, super importante. Agora, o mais grave, Fabrício, o mais grave, muito mais grave que você usar o S10 no motor Euro 3 é você usar o S500 No motor Euro 5. Isso é o mais absurdo. que tem. Eu me lembro, inclusive, também de um episódio que nós estávamos no estado ali do Mato Grosso, numa empresa que você estava na época fazendo, e aí por um erro, né, um erro que aconteceu num posto, fizeram isso, né? Colocaram num veículo Euro 5, colocaram o S500, e aí a gente teve um problema de perda de força, né? Sim. E aí eu lembro, a gente estava, nesse dia a gente estava em Cuiabá, Em Cuiabá. né? E aconteceu esse episódio, e aí a gente teve aí uma constatação real de que o problema acontece, né? A partir do momento que você faz o abastecimento de um veículo que requer o diesel S10, que ele tem tecnologia, é uma common rail, é um veículo eletrônico, e aí abasteceu ele com S500 e aí gerou todo esse transtorno. Então esse aí é o problema maior dessa troca de combustível. Esse é o mais grave e o mais caro, com certeza. Esse aí vai trazer sérios problemas, porque, veja, a tecnologia do Euro 5, ela é muito mais delicada que a do Euro 3. Então, ela não permite certas falhas de gestão de abastecimento. Então, esse caso específico, eu lembro, e assim, não só teve perda de potência, como esse ônibus precisou sair da operação. Ele estava em viagem, eu me lembro. Ele precisou sair da operação, a gente precisou fazer uma substituição na época e gerou um custo altíssimo. Uhum. Então, olha, essas crendices aí que pode usar, vamos usar porque é mais barato, assim, alguns estados nem tem mais S500. Aí, tudo bem, você não tem o que fazer, já é só S10. Aí já cai por terra o negócio do carro que está com motor Euro 3, você tem que usar o S10, porque já é muito difícil de achar. Mas nessa região, você ainda consegue achar. Eu até te perguntei mais cedo como é que está esse mercado aqui hoje, porque assim, São Paulo você praticamente já não acha mais. Isso está ficando muito restrito. Tá. Você falou no início da conversa a respeito dessa questão da gestão, né, de abastecimento, e aí você citou o treinamento com os motoristas. Nós temos várias situações de clientes nossos, né, que a partir do momento que começou a fazer uma gestão, né, utilizando inclusive a nossa ferramenta, né, condicionou a essa questão, por exemplo, da performance dos veículos, né, a performance não só dos veículos, mas também dos motoristas, dos colaboradores, a uma premiação por conta das médias, né? Você entende realmente, e eu me lembro também de um outro trabalho que você fez num outro cliente, onde você implantou
esse processo, né? Você criou um ranking das melhores médias, né? E aí com isso você começou a bonificar os motoristas e aí você conseguiu constatar ali, por exemplo, essa questão da economia e retornar o dinheiro mesmo, né? Retornar o investimento para o bolso do empresário que você na época estava ajudando. Isso para você é uma situação, por exemplo, que você recomendaria para todo mundo, tipo, melhorar a questão de treinamento para os motoristas e além disso também, por exemplo, acompanhar, às vezes incentivar, premiar, né, para que esse motorista te entregue mais resultados e maximize a utilização do equipamento que está na mão dele. Com certeza absoluta. Eu acho que não há dúvida que o diesel é o custo mais alto, o combustível é o custo mais alto de uma operação de qualquer empresa de transporte. Né? É o custo operacional mais alto. E o segundo mais alto, pneu. Sim. Que é derivado do combustível. Então, peraí, vamos tratar. Vamos acompanhar isso. Porque o que tem acontecido na economia nesses últimos tempos aí é uma coisa absurda. Né? Os preços estão triplicando. Então, assim, tudo que você puder fazer para treinar, tirar o melhor resultado do produto que você tem, treinar a tua equipe, fazer com que a tua equipe saiba a importância. Uma coisa, Fabrício, que se fala muito nas empresas, e isso é uma coisa que está muito recorrente, é o tema, por exemplo, o tema ambiental. O Euro 5 veio por isso. Ponto. É uma necessidade de todo mundo olhar isso com outros olhos. Né? A poluição antigamente era muito maior e tal, ok. Mas eu acho que assim, essa bandeira da parte ambiental, ela precisa ser levantada, ela tem um peso fundamental, mas existe a necessidade de você mostrar para o teu motorista quanto custa. Veja só, tem empresas frotistas que estão hoje controlando a 4ª, 5ª casa decimal do consumo de combustível por quilômetro. Entendeu? Então, olha onde está chegando o nível de controle. Os grandes grupos estão controlando a 5ª casa decimal. Então, aí você olha alguns frotistas aqui, cara, eu acho que, não sei, faz 3 e pouco, tá bom. Não é 3 e pouco, tá bom. Quando a gente se conheceu, que eu conheci o trabalho da SETTEC, vocês, na verdade, já tinham feito uma primeira apresentação para a empresa que eu fui fazer consultoria e o projeto estava parado. Né? Quando o CEO da empresa me chamou e disse, olha, eu tenho um projeto aqui de um pessoal que veio aí para fazer gestão de abastecimento e tal, eu lembro bem dessa conversa, eu queria que você conversasse com eles. Quando eu vi o projeto da SETTEC, eu achei fantástico. Eu não tinha visto, veja só, em 22 anos eu não tinha visto. Isso é porque a empresa tem 20 anos, hein? Eu não tinha visto nada parecido. Por quê? É o feijão com arroz. Você não inventa a roda. Vocês não inventam a roda. Não vim trazer a fórmula da pólvora. Entendeu? O que vocês fazem é o que a gente precisa. É a leitura que a gente precisa. Eu lembro no dia que você me falou assim, olha, a gente coloca ali, me diz aí a melhor média que você acha que pode chegar, a pior média. Isso é uma outra coisa que muita gente se preocupa só para baixo. Né? Você não parametriza para cima, para saber se tem uma falha. Porque através daquilo ali você consegue mapear se tem uma falha. Às vezes tem uma falha. Alguém lançou, abasteceu outro veículo e colocou naquele, um vai aparecer uma média muito ruim, outro... Então, quer dizer, você consegue detectar esses erros. A facilidade de você ter os relatórios que a SETTEC proporciona, esses relatórios chegarem hoje, a vida corrida que a gente tem, isso chega já detalhado, num clique, chega na tua mão, chega por e-mail, sem você acordou, já sabe como é que está o consumo da tua frota, se teve algum desvio, se teve alguma coisa ali de processo que você precisa corrigir e já começar a tratar. Então, a ferramenta que vocês oferecem no mercado, para nós gestores, é uma coisa fantástica. Porque ali eu já começo... São as primeiras perguntas, né? Espera lá. Houve falha operacional? É falha mecânica? Onde eu preciso atuar?
Ou até mesmo a questão tipo assim, né, de uma necessidade, que foi o que a gente falou, a necessidade de melhorar a performar esse motorista, né? Sim. Porque a gente já teve situações de clientes nossos, por exemplo, que eles conseguiram chegar no nível de excelência. O que eles faziam? Eles começavam a trocar o motorista de veículo justamente para poder ver a performance. Não? Então, ele sabia que aquele veículo tinha sempre boas médias com o motorista X. E quando ia para motorista Y, a média caía. E aí eles iam lá e trocavam para ver se o problema de fato era o colaborador que estava, às vezes, necessitando de uma reciclagem ou era o veículo realmente que precisava de manutenção. Porque isso tem muito a ver também, né, João? A manutenção não estando de maneira correta, o consumo vai aumentar, né? É uma engrenagem, não tenha dúvida. Né? A primeira pergunta é sempre o pé do motorista na operação, porque ele é o agente principal. É o agente principal. Mas a manutenção é uma engrenagem que tem que andar em conjunto com isso. Tanto é que quando a gente começa a fazer as perguntas sobre um desvio que eu tive de processo ali, que apareceu uma média muito baixa ou uma média muito alta, é motorista, é parte mecânica, a gente precisa começar a tratar isso. Foi bacana vocês comentarem essa questão do motorista ser o agente principal, porque antes o motorista era só mais um. Tudo se preocupava com todos os outros fatores. Agora, essa questão que você trouxe do treinamento e entender que o motorista ele faz parte do processo, trazê-lo para acompanhar isso, verificar os próprios resultados, também faz com que ele queira responder melhor e fique motivado para isso, né? Tem um outro detalhe, Leilane, muito interessante, que é o seguinte. O motorista, exatamente essa leitura. Ele era um agente quase quase que esquecido. É. Entendeu? Motorista não gosta de treinar, motorista... Se você tem essa leitura com o motorista, não queira saber a leitura que tinha em relação à manutenção. Uhum. A manutenção é um mal necessário. É mesmo. Entendeu? Essa é a leitura. A leitura de muitos... aquilo ali eu vou investir ali, para quê? Aquilo é um mal necessário, os caras... Eu preciso ter. Sabe? E ali está exatamente uma parte fundamental da engrenagem para que ele tenha economia na operação. E aí eu volto a falar, as empresas estão aí controlando de uma forma muito detalhada o consumo de combustível. Né? O preço que está não dá para você brincar. Eu lembro que em 2018, alguma coisa assim, 2018, eu estava aqui em Goiânia e eu estava conversando com outro diretor de transporte, e aí o diesel estava mais ou menos ali 3,30, e o consumo do rodoviário, na época a gente estava parametrizando mais ou menos para 3,30. E aí ele disse, hoje é R$1 por quilômetro. Então, assim, a gente tinha chegado já num preço elevado que a gente precisava começar a se preocupar, porque o negócio estava... Hoje está muito mais. Sim, sim. Hoje passou de 2. Sim. Na história, nós nunca tivemos essa situação. Nós fizemos aqui um vídeo aqui com o Giovanni, né, da Valicard, que é uma pessoa muito focada nessa parte do abastecimento de externo. Né? O Giovanni está aí no mercado acompanhando, né, a venda de combustível, e aí a gente falou muito sobre isso. Né? Assim, pela primeira vez na história, pelo menos que eu me lembre, né, eu tenho 41 anos, eu nunca vi o diesel mais caro do que a gasolina e o etanol. Né, pela primeira vez. E até é estranho você pensar o etanol aqui em Goiânia, por exemplo, o etanol tem lugares aqui que a gente está abastecendo a R$2,80, né? E é um produto que utiliza-se do diesel para ser produzido, né? Porque as lavouras de cana todas são mecanizadas, né? E consumindo diesel sem parar. E a gente tem um custo de diesel absurdamente alto. Você falou agora há pouco, nós estamos vivendo um preço muito alto de tudo, né? Subiu-se absurdamente. Pós-pandemia, guerra, tudo subiu absurdamente. Só que assim, a cadeia produtiva toda funciona à base do diesel, né? A lavoura, ela funciona para se plantar o alimento. O diesel que move, né, o maquinário agrícola. Quando esse alimento é colhido e é transportado para a indústria, para sofrer a manufatura, ele também é transportado em cima de um veículo que roda à base do diesel. Quer dizer, o diesel movimenta a cadeia, né, e a gente está aí numa circunstância onde o maior produto que nos garante, né, o alimento na mesa, o produto final na prateleira, e ele está absurdamente caro, né? Veja só, o Brasil está acordando agora. Eu achei que eu não fosse viver isso. Eu achei que eu não fosse ver isso acontecer, que é a chegada do elétrico no pesado.
né? Então, assim, a gente está engatinhando, falando aqui de vamos entrar no Euro 6, quando isso já devia estar muito adiantado. Sobretudo aqui no Brasil, onde há mais de 40 anos, uma sumidade do mundo industrial, chamado João Gurgel, fez um projeto lá atrás e viu o que nós estamos vivendo hoje. O projeto do elétrico nasce há mais de 40 anos atrás com um empresário brasileiro chamado João Gurgel, que apresentou isso e disse: a tecnologia limpa, o que a gente precisa para ter um transporte limpo, nasce aqui nesse projeto. E o projeto do João Gurgel foi engavetado. Interesses mútuos, com certeza, mútuos e muitos, né? Foi engavetado. Olha quanto de tecnologia a gente devia estar avançado, né? avançado. Como nós deveríamos estar hoje destacados no mercado. Sim. E a gente está aí, engatinhando para entrar no Euro 6. Já em conjunto com a entrada do elétrico. O elétrico chegou no pesado, é uma realidade, todo mundo vai ter que se adequar a isso, eu inclusive, com treinamentos e tal, porque isso está novo para todo mundo. Então a gente vai ter uma revolução no transporte pesado, né? A gente está entrando no Euro 6 e o elétrico junto, e que mão de obra que vai tocar isso? É verdade. Né? Porque a mão de obra de gestão de manutenção, por exemplo, ela está focada cada vez mais para resultado. Né? Eu quero todo mundo falando que quer resultado. Eu quero resultado, mas quem vai dar esse resultado? Sim. Que treinamentos estão sendo desenvolvidos para essa mão de obra que opera isso no chão de fábrica, nas oficinas? Essa é uma preocupação. Porque veja só, o pessoal que está vindo o pessoal que está vindo agora dos treinamentos, essa turma que está vindo agora de Senai e tal, a garotada, dificilmente esse pessoal quer fazer serviço pesado. Isso dito por próprios professores de instituições de ensino técnico. Estive conversando com o João, está cada vez mais difícil. A garotada que está saindo agora quer programar, quer mexer com o computador e tal. Então vai faltar no mercado essa mão de obra. Acho que já está faltando, né? É. A gente já sente isso dos nossos clientes. Sim. Tirar a Mesmo... roda, sabe? Desmontar, tirar o motor, fazer o pesado. Ninguém quer fazer mais isso. João, a gente vai precisar caminhar para o final. Só que eu acho que seria bacana a gente fazer um resumo do que a gente conseguiu conversar até agora, como mostrar para o nosso cliente aqui o que seria o principal nesse começo de gestão do processo de abastecimento. Pensando que ele montou agora a infraestrutura dele, ele vai começar a fazer esse controle, isso para quem montou agora, e também trazer um resumo para quem já está nessa operação e quer, sabe aquela luz no fim do túnel, precisa sair do buraco e trazer resultados que eles não viam antes. Ontem mesmo recebi uma ligação de uma cliente que me falou: olha, eu não sei quanto eu consumo, eu não tenho noção disso. Então a gente podia fazer isso para apresentar agora para... Isso que a Liliane falou é uma coisa que é mais comum do que a gente imagina. Sim. Né? Realmente a maioria dos frotistas hoje ele não tem noção do total que ele consome. Até num vídeo eu falei sobre isso. Falei assim, de repente você recebe uma nota fiscal do posto com um número astronômico para você pagar. E você não sabe, né, para onde foi isso, né, se isso de fato foi consumido na sua frota, se está acontecendo e por que foi esse volume tão grande assim, e já trazendo a percepção de que o diesel está com preço astronômico. Né? Fabrício e Leiliane, a gestão é fundamental nisso, a gestão do processo é fundamental nisso. Viver o processo foi o que eu falei lá atrás. Para você que tem ou o posto próprio, ou você tem o posto de abastecimento externo, faça gestão. O resumo é: contrate a Settec. Porque te traz soluções, tanto para a parte interna, quanto ao abastecimento externo, que é muito necessário para as empresas de transporte rodoviário, sobretudo. Mas viva o negócio, veja o que está sendo, levante os números. Sim. Sabe? A gente que está no mercado de consultoria há muito tempo e tem acompanhado isso, tem alguns colegas que pegam mais de um projeto, pega 2, 3 projetos, e o cara está lá em São Paulo controlando um negócio que está acontecendo em Goiânia ou em Brasília. Eu não faço isso. Eu nunca fiz isso.
porque eu acho que isso não é o rumo. Você faz uma coisa que eu acho fantástica, né? Você quase que se muda para dentro da garagem do cliente, né? É isso. Literalmente é isso. Eu acho que você precisa ir no ônibus, no caminhão, no plantio, você precisa viver isso. Você precisa entender que para você fazer a gestão que você tá me perguntando, você precisa o primeiro passo é você entender o que você está fazendo lá fora. Sim. É você começar a ver se lá fora está dando problema, por que está dando problema, se o teu equipamento está dando uma média aceitável, e aí os números que vocês fornecem são fundamentais para isso. Perfeito. Né? Onde está abastecendo, que padrão de qualidade tem isso. Ele precisa conhecer e entender a cadeia dele toda. Né? Toda. Tá? A minha manutenção, como é que está essa manutenção? Ela está sendo bem feita? Meu pessoal é treinado para isso? Meus motoristas estão treinados para operar o tipo de veículo que eu tenho? O tipo de veículo que eu tenho é apropriado para a operação que eu tenho? Para o que eu quero fazer? Sim. Tem tudo isso. Então, é assim, se você vai começar a fazer, montei o posto, vou começar a fazer uma gestão. A primeira coisa que eu acho que e nós vivemos isso muitas vezes juntos em cada implantação que nós fizemos, as crendices. Sim. Verdade. Aparece um monte de gente do nada. Com um monte de achismo. Com um monte de achismo, com um monte de porquês e não vai funcionar. Nós abastecemos aqui a vida inteira assim, por que agora a gente precisa desse sistema? A gente entra para mudar a cultura, né? Exatamente. Vamos lembrar da frase do Israel, né? Eu não vou lembrar se é exatamente como foi que ele falou, mas ele falou alguma coisa do tipo, né? A cultura devora a gestão no café da manhã, né? Ou seja, você chega com todo um processo, todo prontinho, tudo bem e apresenta, não, mas culturalmente nós já fazemos isso, então aí a gestão vai embora. Né? Eu lembro de situações que nós enfrentamos juntos, assim, de ser mais difícil falar culturalmente com as pessoas e explicar para elas que aquilo era um benefício para a empresa e que aquilo vai trazer um padrão de leitura, vai trazer economia para a empresa, vai trazer solidez financeira para a empresa através do que vocês fazem. Nós e você, né? Porque o seu trabalho, na verdade, nós apoiamos o teu trabalho. Né? Sabe? Então, aquilo ali vai trazer solidez financeira para a empresa, para te pagar no final do mês e você está sendo contra. Por quê? É mesmo. Sabe? Não, porque a gente anotou na planilha. Uma coisa que a gente tem visto muito nas empresas muita planilha anotada. Aí você pergunta, o que você vai fazer com isso? Não, eu coloco numa caixa ali, vou guardar, mas para quem ler? Quem vai... Sabe, as pessoas estão fazendo as coisas. Sabe, por que você faz isso? Não sei, quando eu cheguei aqui já era assim. É mesmo. Isso é muito comum. As pessoas fazem as coisas todos os dias e não se perguntam por que estão fazendo, nem para quê. São pilhas e pilhas de papel sendo colocadas nas caixas, arquivo morto aumentando, e você se pergunta... Aí você tem uma ferramenta que elimina papel, né? Tá tudo ali num clique, você vê como é que está o consumo do veículo, e a pessoa tem resistência a isso. Isso da equipe, dos próprios empresários, as pessoas ainda têm resistência com relação a isso. As pessoas têm resistência com relação à consultoria e gestão de manutenção. É verdade. João, só para a gente fazer um ranking aqui legal, assim, pensando numa ordem, tá, que o gestor precisa se preocupar. Eu coloquei aqui, né, uma ordenzinha em relação a alguns tópicos, né? A parte de manutenção, a parte de motorista, né, e também a parte de combustível, né, que seria a qualidade do diesel, me preocupando com litragem e quilômetro rodado. Como você classificaria o nível de importância? Manutenção, motorista e a parte de combustível. Qual é a ordem que você daria, por exemplo, para o nosso cliente aqui? Eu acho que primeiro, combustível, a qualidade do combustível. Combustível. A qualidade do combustível é o fundamental. Porque sem qualidade de combustível não adianta eu ter uma manutenção boa, um motorista treinado, que isso não vai levar a canto nenhum. Logo depois, o treinamento de operadores. Então, motorista, você entende que seria o segundo ponto. E o terceiro ponto, que seria a questão da manutenção. Da manutenção, exatamente. Legal. Acho a gente precisa ter isso muito linkado, é uma engrenagem que funciona e vai dar um bom resultado.
Maravilha. Eu acho que isso aqui é uma coisa interessante, né? Assim, então já seria um dever de casa, né, para o empresário já começar a observar, né? Primeiro, combustível, qualidade de combustível, quanto eu estou gastando, né? De onde esse diesel está indo, de onde ele está vindo, para onde ele está indo, né? Porque eu acho que é importante qual é o fornecedor, meu fornecedor de diesel, se ele de fato está indo para o veículo, né? A gente tem que tomar cuidado com essas situações. Logo em seguida, olhar para o motorista com carinho, né? Treinar esse motorista, ofertar para ele conhecimento para que ele possa maximizar resultado na operação do equipamento, né? E a questão da manutenção preventiva, né? Que é uma coisa que eu aprendi com você, né? Tipo, chegou no momento da hora da revisão, vamos fazer a revisão do veículo, porque isso vai economizar dinheiro absurdamente. Essa já é a preditiva, tem a quilometragem certa que você precisa executar e não pergunte porque o plano de manutenção é desenvolvido, sabe, não tem o mais para frente. Não tem eu vou esperar mais um pouco, eu faço na próxima viagem. Se programa e faça dentro do que está projetado. É para isso que a gente se debruça e faz um planejamento de manutenção, olhando todos os vieses aí da operação. Bacana. Bom, João, nós estamos aqui entre amigos e um dia seria pouco para a gente poder falar sobre tudo que a gente gostaria. Mas eu tenho certeza que essa conversa rápida aqui acrescentou muito para você e já te fez pensar que o seu processo é importante e que você precisa acompanhar cada etapa dele. Pensa bem no seu motorista, na sua manutenção, onde você compra o combustível. Com certeza os resultados vão vir. E lembra, @7techbr, você acompanha todas essas conversas, 7 Tecnologia no LinkedIn e Facebook e lá no nosso site, www.7tech.com.br. João Abreu, mais uma vez, muitíssimo obrigada por compartilhar tanto aqui com a gente. E eu tenho certeza que teremos mais oportunidades. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigada mais uma vez, Fabrício. Eu fico aqui, eu sou um aluno, você vê que eu estou aqui, estou anotando. Tudo que o João foi falando, eu fui anotando aqui, porque esses podcasts têm enriquecido absurdamente. Demais. A gente tem virou aluno de novo aqui, vamos aprendendo muita coisa. Mas vocês estão trazendo muita gente boa, é bom que isso diversifica muita... E eu quero te pedir a oportunidade de você vir de novo, né, para que a gente possa continuar essa conversa e aumentar o nível dessa conversa. Na hora que vocês quiserem. Muito obrigada. E, pessoal, vamos compartilhar os contatos do João também. Você precisando desse socorro, o João vai te ajudar. E lembra, manda a pergunta. O próximo videocast pode ser um tema que você trouxe. Obrigada.